Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos mais uma vez para a nossa palestra da semana. Que nosso Pai misericordioso, nosso irmão Jesus, esteja presente na nossa reflexão dessa noite. Que nós possamos todos juntos agradecer ao Pai pela oportunidade e a Jesus, nosso irmão, por não nos abandonar e estar sempre conosco, nos ajudando a encontrar o caminho que muitas vezes nós nos perdemos. Que seja feita a vontade do Criador sobre todas as nossas e que nós possamos ter uma boa reflexão nessa noite. Graças a Deus. Meus irmãos, nós estamos trabalhando com o livro Busca e Acharás, né? Das palestras de segunda-feira. E nós vamos hoje fazer a lição 24. É uma lição que vem ditada por André Luiz, a Chico Xavier. E o tema dessa lição é problema e solução. Então, nós vamos ouvir André Luiz nos dar algumas dicas do que nós devemos fazer quando nós encontramos os nossos problemas e como que devemos agir no nosso dia a dia, né? Como que nós devemos encontrar a saída, o que nós devemos fazer para não nos cair em desespero, em angústias. Então, nós vamos ouvir um pouquinho das reflexões de André Luiz sobre o tema, né, de problemas e soluções. Então, ele vai falar um pouquinho dos problemas e nos ajudar a encontrar as soluções que muitas vezes, quando nós estamos no nosso na angústia, né, dos problemas que nos acontecem no dia a dia, os problemas que vão aparecendo no caminho, nós não encontramos a solução porque nós estamos bem no meio do problema. Então, ele vai nos dar algumas dicas aqui nessa lição. Ele começa a lição dizendo assim: se você está sob a pressão de algum problema, recorde que desespero ou desânimo não oferecem amparo algum. Ou seja, se nós estamos sofrendo alguma pressão do nosso trabalho, né, alguma pressão na família, alguma pressão por alguma situação financeira, algum problema grave de saúde, que nós não tenhamos, não entremos em desespero, que nós saibamos que o desespero não vai nos ajudar a encontrar a solução do problema e que nós precisamos manter a calma, porque Deus ele está conosco o tempo todo. Deus nos ajuda a encontrar o caminho sempre que nós estamos perdidos. E nós nunca estamos sozinhos, né? Porque Jesus falou que nós jamais estaríamos sós, que Ele nunca nos abandonaria e que estaria sempre junto conosco. Então, nós não estamos sozinhos, hora nenhuma, no nosso trajeto, e se nós mantivermos a fé viva em Deus e a confiança, nós vamos sempre encontrar uma saída. Quando nós nos desesperamos, nós simplesmente ficamos às cegas. É como se nós ficássemos dentro de uma caverna escura, onde nós não encontramos a saída para lugar nenhum. E o desespero toma conta. Então, nós ficamos desanimados e não achamos mais o propósito de continuar no nosso caminho. Toda vez que nós estamos em angústia, a tendência é desanimar. A tendência é largar tudo para lá, achar que nada mais tem objetivo na nossa vida, que nós não temos condições de sair daquela situação, porque nós temos uma fé ainda muito pequena. Nós não confiamos ainda na providência divina e não confiamos exatamente naquilo que Jesus nos disse. Nós estamos caminhando para tentar entender essas dificuldades e entender a providência divina na nossa vida. Mas nós ainda não estamos certos disso, nós ainda não temos essa confiança total naquilo que Jesus nos falou, que não nos abandonaria e que não nos deixaria sozinho nas nossas dificuldades. Então nós precisamos estar prontos para começar a entender essas providências divinas, enxergar, né, ler nas entrelinhas como é que essa providência chega até nós. E aí nós vamos vendo no decorrer do texto que ele vai falando sobre outras situações, né? Se a luta decorre de necessidade de recursos materiais, atenta ao equilíbrio entre aquilo de que você dispõe e o que pretenda gastar, trabalhando mais a fim de conseguir mais no setor de suas aquisições. Então, se nós estamos também naquele problema difícil, né, que todos nós passamos,
uma vez ou outra na vida. Alguns de nós passam por muito mais tempo, outros por menos tempo, vai depender do que nós precisamos aprender, né? Então, nunca nós estamos passando por uma situação que nós não precisamos. Sempre nós estamos passando por situações que nós precisamos passar e que o outro não vai passar por nós. Se nós temos que aprender uma lição, aquela lição, ela vai, e nós não estamos compreendendo muito bem a lição, essa lição ela vai durar mais tempo do que a gente gostaria que ela durasse. Às vezes o nosso irmão está passando por uma situação bem parecida conosco e ele consegue sair mais rápido do que nós. Mas por quê? Porque entendeu a lição muito mais rápido. Quando nós estamos no colégio estudando, aquele que aprende a lição passa de ano, aquele que não aprende repete, não é? Pelo menos era assim no nosso tempo. Não sei hoje como é que isso está funcionando, mas é assim. Quando nós não sabemos a lição, nós temos que repetir a lição. Então, muitas vezes acontece isso, nós vamos repetindo, passando pela mesma lição por várias vezes até compreendermos ela. Se nós estamos precisando desse recurso material, nós precisamos buscar mais mecanismos, meios para conquistar esses recursos, né, que nós necessitamos. Então, nós precisamos ter paciência, confiança, entender que tudo tem o seu tempo certo, que nada acontece fora do tempo, para que nós possamos estar caminhando de acordo com aquela providência divina. E sempre que nós que estamos com fé e confiando na providência, Deus mostra o caminho para nós. Sempre vai aparecer alguém que vai nos ofertar, vai nos trazer uma oferta de trabalho, vai aparecer uma oportunidade de nós estarmos trabalhando muitas vezes por conta própria, vai aparecer uma aptidão que nós nem sabíamos que tínhamos, né? E vamos desenvolvendo, e isso de acordo com as nossas necessidades. E nós precisamos ter paciência, né? Desenvolver a paciência para que essas aptidões e essas oportunidades vá aparecendo na nossa vida. Ele nos diz também, se a doença lhe visita o corpo, use meios justos, né, que lhe façam possível para reabilitá-lo. Então, se nós estamos doentes hoje, nós não podemos nos entregar, não podemos desanimar. Ainda que seja uma doença que hoje a medicina não tenha meios suficientes para restaurar totalmente a nossa saúde, nós não podemos nos entregar, nós não podemos deixar que isso nos abata a ponto de nós perdermos o gosto pela vida. Nós temos que buscar todos os meios cabíveis e possíveis para que nós possamos achar uma maneira de conviver com isso, ou até mesmo de nos recuperar completamente. Não é? E porque hoje em dia nós sabemos a ciência está muito avançada, não é? Nós estamos diante de uma tecnologia muito bem desenvolvida. Então, muitas das doenças que antigamente não tinha como ser evitadas ou como ser tratadas, hoje já tem. Então, nós temos que buscar todos os meios que estiver ao nosso alcance para recuperar a nossa saúde física, não é? E também a nossa saúde psíquica, porque nós não ficamos doentes somente do corpo, nós ficamos doentes também da mente, não é? Então, tudo aquilo que for necessário fazer, nós temos que fazer, tem que estar ao nosso alcance e nós temos que buscar, para que nós não sejamos negligentes com a nossa própria saúde, com o nosso corpo, não é? Porque o nosso corpo é o nosso veículo que precisamos para poder nos melhorar, nos desenvolver aqui sobre o planeta. Então, o nosso espírito precisa que nós tenhamos um corpo saudável, um corpo que possa desenvolver as tarefas que nós devemos desenvolver aqui. E o nosso aprendizado, assim, ser mais fácil. Se você cometeu algum erro, não acredite que lamentação possa apagá-lo. Então, assim, se nós cometemos um erro, não adianta ficar na reclamação, na lamentação, e nos maldizendo, e nos sacrificando, e nos crucificando porque cometemos um erro. Cometemos um erro, tá certo, não deveríamos cometer, mas cometemos, porque hoje em dia nós já sabemos muitas coisas para não cometer erros, muitas vezes
evitáveis, mas nós ainda fazemos isso, porque nós somos ainda aprendizes do Evangelho, nós ainda estamos caminhando, nós estamos saindo da fase de engatinhar para começar a andar. Então nós ainda vamos cair muitas vezes. Nós não vamos ficar de pé rapidamente e não vamos cair nunca mais. Nós ainda vamos cair muitas vezes. E a lamentação não faz mudar nada na nossa vida. Não faz apagar o erro que cometemos, só faz nos prejudicar, vai nos debilitando, não é? Vai nos paralisando. Então, lamentação, flagelo pessoal não resolve o problema. Se nós erramos, vamos refletir no erro que cometemos e vamos tocar a nossa vida para frente. Vamos seguir caminhando com fé e com coragem, para que nós possamos não cometê-lo de novo, não transgredir a lei novamente naquele ponto que nós achamos que estamos errando. Vamos caminhar com o nosso aprendizado, com aquela lição que nós aprendemos. Se nós percebemos que erramos, já é um avanço muito grande. A dificuldade é não perceber que estamos errando. Aí é um problema sério, não é? Cometer erros e não admitir que cometeu ou sequer perceber que cometeu. Aí não tem avanço. Mas se nós cometemos um erro e percebemos que cometemos esse erro, nós já estamos no caminho certo, já estamos com metade da nossa caminhada já melhorada, não é? Porque se já somos capazes de perceber que estamos errando, é porque já estamos aprendendo algumas lições que no passado nós não tínhamos aprendido ainda. Bom, e ele diz assim: se alguém lhe feriu a sensibilidade, esqueça isso imediatamente. Não fique remoendo essa história. Ah, porque alguém me magoou, porque alguém me feriu, porque alguém fez aquilo comigo, e então a minha vida não tem mais sentido, porque eu só caminharia bem se ninguém tivesse me contradito ou não teria passado me humilhado ou me enganado, não é? Ou me ferido de alguma forma. Então ele pede para a gente esqueça isso imediatamente. Lembrando, às vezes, em que nós mesmos possamos ter ferido alguém sem querer, não é? Então, às vezes a pessoa nos feriu, mas ela nem tinha a intenção de nos ferir. Foi um erro de percepção da pessoa, né? Cometeu um lapso, errou, não percebeu o que fez. E muitas vezes nós já fizemos isso muitas vezes e ainda vamos fazer. Muitas vezes vamos magoar alguém que nós amamos muito e não vamos perceber que fizemos isso. A pessoa vai ficar magoada, não vai falar nada conosco e nós vamos seguir a nossa caminhada, nós vamos perceber que fizemos. E se a pessoa ficar prostrada por conta dessa mágoa que nós causamos nela, ela vai perder muito tempo da vida dela. Assim como nós. Que nós quando nós nos paramos para nos lamentar, paramos para ficar nos maldizendo ou maldizendo o ato do outro, é perda de tempo. Nós estamos deixando de fazer o bem, deixando de melhorar a nossa vida por conta do erro que o outro cometeu conosco. Então, o conselho do André Luiz é: esqueça, deixa isso para lá. Coloque nas mãos de Deus, porque Deus sabe muito bem o que fazer com cada um de nós. Se foi vítima da delinquência alheia em questões graves, ore pelo agressor, entendendo que o agressor é sempre um enfermo em condições infelizes. Então, se alguém nos agrediu, né, cometeu uma delinquência conosco, né, vamos dizer que nós fomos assaltados aí, de repente, por um irmão que não entendeu ainda que esse não é o caminho, e nós vamos ficar com raiva, vamos ficar irritados, isso é normal, vamos ficar com medo também, é normal, porque é uma condição humana, né? É da nossa defesa, da autodefesa, né? Da autopreservação de cada um de nós. Mas não vamos ficar maldizendo, xingando, pedindo para que ele morra e que aconteça com ele pior do que aconteceu comigo. Porque ele é doente, né? Ele está dizendo aqui. É um irmão que está doente. É um irmão doente do espírito, doente da sua própria consciência. Ele está preso num movimento que ainda não entendeu que está errado fazer o que está fazendo. O nosso irmão, ele está sofrendo gravíssimas situações de emoção, né? Muitas vezes está sofrendo a falta
das condições materiais necessárias para cada um de nós estarmos bem, né? Muitas vezes sofreu muitas agressões, foi ofendido, foi magoado, foi lesado de alguma forma por outras pessoas também. E aí o jeito de achar que para continuar sobrevivendo é fazendo o mesmo, é agredindo, né? É violentando o direito do outro. Então, essa pessoa está doente, não é uma pessoa sã, né? Porque a pessoa sã, ela vai refletir, vai melhorar o seu estado de espírito e não vai cometer erros com o outro, não vai invadir os direitos do outro, não é? Então, nós precisamos fazer o quê? Orar pelos nossos irmãos que ainda estão nessas condições. Uma vez que nós já entendemos, somos nós que temos que fazer a oração. Não devemos esperar pelo outro que está numa condição inferior de compreensão que a nossa, que nós estamos. Se ele não está entendendo, ele não tem condição de fazer isso por ele mesmo. Então, nós temos que fazer a caridade espiritual de entender, orar por esse irmão, para que isso se diminua, né, dentro da condição humana em que ele está vivendo, para que ele perceba que esse erro tem que ser cortado, que ele não pode continuar agindo dessa forma. Né? De alguma forma, todos nós somos tocados um dia pela misericórdia de Deus e despertamos. Se sofre conflitos domésticos, guarde a certeza de que você, notando isso, é a pessoa indicada pela providência divina. Ou seja, se nós estamos em conflitos domésticos na nossa casa, né, com a nossa família, estamos sofrendo algum desarranjo, alguma desarmonia dentro do nosso lar, e nós percebemos isso, pode ser que nós sejamos a ferramenta apropriada que Deus colocou dentro da família para que a harmonia volte, né? Para que se dê a harmonia novamente dentro do nosso lar. Se nós estamos percebendo isso, se nós estamos percebendo o conflito, a desarmonia, a angústia que está acontecendo dentro do nosso lar, é porque nós já estamos numa condição melhor de entender o que os outros não estão entendendo. Se nós percebemos isso, nós vamos ser instrumentos da espiritualidade maior, que trabalha com Cristo, para fazer o trabalho que precisa ser feito dentro do nosso lar. Nós vamos ser intuídos da melhor maneira, porque nós estamos aptos a ouvir a intuição da espiritualidade maior, para que nós possamos, então, tentar, pelo menos, fazer o melhor que pudermos para harmonizar toda a família novamente. Então, por isso que ele diz, quem sabe nós somos essas pessoas indicadas pela providência divina para que a harmonia aconteça dentro do nosso lar novamente. Se algum parente lhe cria dificuldades através de condições indesejáveis, desde que não se trate de criança irresponsável, entregue-o ao caminho da própria escolha, consciente de que ninguém pisará no mundo com os nossos pés. Então, se algum parente, né, quem é que não tem um parente difícil, né? Quem é que não tem um filho difícil, um irmão difícil, uma mãe, um pai, não importa o grau de parentesco que nós tenhamos dentro da família, que é difícil. O que importa é que nós entreguemos ele à própria escolha, desde que não seja uma criança que ainda necessite de orientação. Se for uma criança, nós temos obrigação de cuidar, de zelar por ela. Mas se já é um adulto, se já tem consciência dos seus atos, das suas escolhas, nós devemos entregá-lo às suas próprias escolhas, está dizendo aqui, né? Fazermos as nossas orações, dar os nossos conselhos na medida do possível, mas deixar que ele caminhe com as escolhas que ele fez. Né, para que ele aprenda através das suas próprias escolhas, do próprio caminho que ele traçou para ele próprio, e entenda aonde está errando e aonde está acertando. Porque foi assim conosco também. Nós também fomos colocados no caminho da nossa vida de acordo com as escolhas que nós fizemos. E ele ainda fala no final que ninguém vai pisar no mundo com os nossos pés. Então, ninguém vai caminhar da mesma forma que nós caminhamos. Então, nós arcamos com as escolhas que fizemos e os nossos irmãos que estão caminhando conosco nessa caminhada terrena, na nossa família, também vai ter que arcar com as próprias escolhas, né? Porque a cada um, segundo suas obras, disse Jesus para nós. Então, se eu planto um pé
de alface, eu não posso colher tomates, eu tenho que colher alface. Então, eu tenho que arcar com a minha escolha de plantação, com a semente que eu plantei. E isso se dá no nível geral, em tudo, tanto dentro da nossa família, dentro do trabalho, do ambiente de trabalho, na sociedade, no centro espírita, no templo, na igreja, onde quer que seja que nós estejamos inseridos, né? Nós precisamos entender isso, que cada um tem que arcar com as suas próprias consequências, tá bom? E o que nós precisamos saber é que nós não podemos mudar o destino de ninguém. Somos cada um de nós responsáveis pelos nossos próprios passos, nossas próprias escolhas, nossos próprios encontros no mundo, né? Com tudo que nós vamos escolhendo e buscando para nós, somos nós quem temos que responder por isso. Se essa ou aquela afeição desertou de seus passos, não exija de alguém aquilo que esse alguém, por ora, não possa ou não queira lhe dar. Então, se hoje eu estou convivendo com alguém dentro da minha casa, ou um amigo muito querido, né? Ou um companheiro, ou um filho, seja ele quem for, que conviveu comigo até hoje, mas a partir de agora ele não quer mais caminhar comigo. Ele não quer mais andar comigo, ele quer caminhar pelas suas próprias pernas. Então não podemos exigir deste irmão que ele continue ao nosso lado. Ele só pode ficar do nosso lado se ele assim desejar. Assim como nós não ficamos do lado das pessoas que nós não queremos. Nós só ficamos do lado das pessoas que nós queremos ficar. Muitas vezes nós deixamos algumas pessoas para trás, porque já não nos identificamos mais com aquela pessoa, não nos identificamos mais com os ideais daquela pessoa, ou até mesmo não queremos mais caminhar junto, escolhemos caminhar com outras pessoas. Então nós não podemos exigir dela aquilo que ela não tem mais para nos dar. Isso se dá muito no campo da afetividade, não é? Dentro dos casais, que acontece muito mais, né? De que quando um não quer mais, o outro é como se o mundo acabasse para aquela pessoa. E eu só vou viver se aquela pessoa voltar para mim, não é? E a pessoa não quer mais. Ela já viveu o que tinha que viver do nosso lado. Ela quer outras experiências, quer caminhar diferente, quer fazer outras coisas que não são mais compatíveis com aquilo que nós gostamos, que nós queremos. E ela precisa seguir o caminho dela, né? Viver a vida dela, viver as suas próprias experiências, sem cobranças, sem nos amarrarmos a essas pessoas, né? Sem trazer a pessoa para o nosso lado como um troféu, não é, para nós. Sem trazer a pessoa para o nosso lado obrigada, a pessoa ser infeliz vivendo conosco, a pessoa viver conosco porque nós estamos chantageando a pessoa emocionalmente, nós estamos capturando a emoção da pessoa, né, os seus sentimentos, estamos lesando o direito de ir e vir da pessoa. Então, se nós ainda amamos essa pessoa, nós temos que deixar que ela seja livre, que ela faça da vida dela tudo aquilo que ela deseja fazer. E que ela caminhe com os próprios pés. Que ela seja muito feliz nas escolhas que fizer. Porque o amor, ele é generoso, não é? O amor não é egoísta. O amor não é ciumento. O amor verdadeiro, ele é generoso. Ele é tranquilo, ele é suave. Ele não obriga ninguém a fazer aquilo que não deseja. Então, essa é uma boa reflexão para que nós tenhamos quando nós estivermos numa situação parecida com essa. Espero que nenhum de nós estejamos nessa situação. Mas se nós nos encontrarmos um dia nessa situação, que nós tenhamos essa reflexão, né? Que nós pensemos que o amor, ele é generoso, ele não é egoísta. E ele vai terminando esta lição falando assim: se você traz consigo algum problema, peça a Deus coragem para suportá-lo, evitando queixas e lutas que fariam de você um problema difícil para os outros, e trabalhando e servindo em silêncio, com paciência e bondade. Você observará que Deus transformará os outros em canais de socorro espontâneos em seu favor, pelos quais, sem alarme e sem perda de tempo, encontrará você a necessidade
e a melhor solução. A necessária e a melhor solução. Então, ele diz, se você traz consigo um problema, peça a Deus a força que você necessita para entender esse problema, para entender esse conflito, para suportar esse problema, para que você passe por ele com dignidade. Se nós estamos passando por uma dificuldade grande, não vamos colocar a culpa em ninguém, não vamos ficar na lamentação, não vamos ficar nos degladiando com as pessoas, nos queixando. A pessoa vem nos visitar e vem perguntar para nós como nós estamos, e aí nós derramamos um rosário de reclamação em cima da pessoa, não é? E a pessoa sai daqui, da visita que veio nos fazer, com os ombros pesados, carregados de tanta reclamação que nós fizemos, sai passando mal na nossa casa porque nós jogamos em cima dela todas as nossas tragédias, não é? Nós costumamos fazer isso e muito. Então, se nós estamos com dificuldade, se nós estamos passando por um problema difícil demais de ser resolvido, peçamos a Deus a força que precisamos, porque Ele não coloca fardos pesados em ombros fracos, não é? Ele só coloca o peso que nós podemos aguentar. Ele não é um pai egoísta, carrasco, não, ele é um pai amoroso. Ele só vai nos dar aquilo que nós precisamos. Ele vai nos dar a bagagem que nós conseguimos carregar. Então vamos pedir a Ele a força que precisamos para seguir na nossa jornada terrena. E que nós possamos ter paciência, né, trabalhando com bondade, com amor, com generosidade. Quando tivermos necessidade, vamos conversar com um amigo, mas não com a lamentação, não jogando todas as nossas mazelas em cima desse irmão que vai estar nos recebendo de braços abertos, com um sorriso no rosto para nos ajudar. Vamos pedir o conselho que precisamos dessa pessoa, receber dela o conselho que ela pode nos dar, a força que ela pode nos dar, o abraço que ela pode nos dar, para que nós possamos refazer a nossa energia e seguir em frente, sem ficar sempre dizendo e maldizendo de tudo que passou na nossa vida, todas as tragédias que nós vivemos e todas as angústias que nós passamos e que tudo acontece conosco, não é? Como se nós fôssemos as pessoas mais importantes do universo e que tudo acontece somente conosco, né? Que parece que ninguém sofre da mesma forma que nós, só nós estamos sofrendo. E não é verdade, nós sabemos que muitos estão sofrendo, mas como sofrer, né? Como sofrer? O Evangelho segundo o Espiritismo tem um capítulo sobre o bem e o mal sofrer, né? Como que se sofre bem? Se sofre bem sem lamentação, sem chororô, sem angústia, sem desespero, sem se tentar sair da vida antes da hora, não é? Sem ficar colocando no outro uma culpa que é nossa, porque se nós estamos passando por alguma dificuldade, algum problema, algo de errado nós fizemos, nós temos que fazer a reflexão, entender o porquê estamos passando por essa situação. Então, meus irmãos, ele vai dizendo que quando nós suportamos a experiência com fé, com paciência, com bondade, com trabalho silencioso, Deus coloca outras pessoas na nossa caminhada que vai nos servir de amparo, que vai nos servir de apoio, né? Se aquele que nós gostaríamos que estivesse conosco não está mais, é porque outro vai chegar para nos ajudar. Porque nós nunca ficamos desamparados. Nós estamos sempre sendo amparados pela misericórdia de Deus. Sempre estamos sendo amparados pelo amor divino. Nós nunca estamos sozinhos, nós estamos sempre junto com um irmão encarnado que nos ama muito. Se esse já não está mais em condições de nos ajudar, Deus coloca outro no caminho para que nós possamos seguir, porque nós não encarnamos aqui sozinhos. Nós encarnamos com muitos outros irmãos que vão nos ajudar a nossa encarnação, para que nós possamos, para que a gente não fale de novo, né? Porque a gente não falir de novo de maneira vergonhosa, como nós já falamos de outras vezes. Então, tem muito trabalho à nossa volta para que tudo dê certo para nós. Então, tenhamos confiança em Deus, tenhamos fé na vida, tenhamos força
tenhamos atitude, levantemos a cabeça, porque Deus não quer ninguém de cabeça baixa, Ele quer todo mundo de cabeça erguida, não importa o problema que nós passamos, os erros que cometemos, o amor de Deus por nós não vai mudar por conta disso. O que vai acontecer é, o que eu vou aprender com todos os erros que eu cometi? Como que eu vou sair daqui? Será que eu vou sair daqui melhor do que quando eu cheguei? Será que todos os erros que eu cometi me ajudou a aprender e ser uma pessoa melhor? Será que todas as mazelas que eu passei, todos os sofrimentos que eu consegui conquistar nessa caminhada, porque os sofrimentos são conquistas nossas também, não são só os bens, as coisas boas que são conquistas nossas. As coisas negativas, o sofrimento também são conquistas nossas, porque são resultados das nossas escolhas. Então nós precisamos entender como que eu estou saindo dessa encarnação, como que eu vou sair dessa encarnação, né? Se eu aprendi com os meus erros, se eu melhorei um pouquinho, ou se eu continuo ainda cometendo os mesmos erros que cometia antes. Essa é a grande questão, né, da nossa existência. Não é se eu sofri mais ou se eu sofri menos do que o meu irmão, porque Deus não me ama, porque Deus esqueceu de mim. Não é nada disso. É simplesmente eu aprendi a lição, eu estou aprendendo a lição, estou aproveitando a oportunidade que estou recebendo da divindade. Será que eu estou aprendendo com os meus erros? O que mais me falta para que eu dê um passinho para frente? Bom, nós chegamos aqui então no final da lição de André Luiz, que nos trouxe algumas dicas aqui para as nossas dificuldades, né? Para os nossos problemas e um pouquinho assim de dicas de soluções. É lógico que cada um de nós vai encontrar a nossa própria solução para os nossos problemas, mas com os ensinamentos do Evangelho e dos nossos irmãos espirituais, fica mais fácil. Porque às vezes a gente não está pensando muito bem naquilo que está acontecendo, e aí a gente ouve uma palestra, a gente ouve uma psicografia, uma psicofonia, uma mensagem que alguém nos manda, e aí nós encontramos uma saída, né? Encontramos a solução para aquilo que nós achávamos que não tinha. Então, por isso é tão importante nós estarmos ligados a Deus, estarmos ligados a Jesus, nosso irmão, e toda a espiritualidade amiga, que trabalha com Cristo, que socorre e que ampara todas as almas aflitas, dentro e fora da terra. Não importa a dificuldade em que nós estejamos, sempre vai ter um irmão amigo espiritual ou encarnado para nos ajudar, colocado ali do nosso lado pela providência divina. Então eu desejo a todos que tenham uma ótima semana, que sejam todos abraçados com o melhor amor que existe, que é o amor de Deus, que é a misericórdia de Jesus Cristo por nós, e que a nossa semana seja tranquila, de muita paz, e que todos nós possamos pacificar os nossos corações para encontrar as soluções daquelas dificuldades pelas quais nós estamos passando. E que seja feita a vontade do Criador, hoje e sempre, em nossa caminhada, sempre sobre a vontade dele sobre todas as nossas. Porque as nossas vontades nos levam ao sofrimento muitas vezes, mas a vontade de Deus nos traz tudo aquilo que nós necessitamos. Que assim seja, graças a Deus. Um abraço a todos.